Até 1902, acreditava-se que as tribos coletoras e caçadoras nômades haviam abandonado o noroeste do Paraná, cujas florestas vinham sendo devastadas pelas plantações de café, quando agrimensores avistaram índios, depois identificados como Chetás, na região entre os rios Ivaí e Paraná, na Serra dos Dourados. Um grupo de 20 remanescentes da tribo foi estudado, tendo servido como guia um índio jovem capturado na infância e educado em Curitiba. O acesso às aldeias, geralmente próximas a um rio, as aldeias eram formadas de rudimentares cabanas, com uma estrutura de ramos e revestidas com folhas de palmeiras, havendo apenas uma cobertura à parede mais bem construída num só lado. Presos em árvores, crânios de animais com as mandíbulas amarradas denunciam práticas de magia na caça. Mulheres e crianças estão completamente desnudas e os homens usam uma pequena tanga tecida com o fio de uma bromeliácea da região. Para construir as aldeias, abrem clareiras na floresta usando o machado de pedra, que desde os primeiros contatos com os civilizados foi substituído pelo machado de ferro. Assim, tornou-se difícil a documentação do fabrico do machado tradicional. Tomando um seixo como matéria-prima, o índio Arigã inicia a primeira operação, que consiste na retirada do córtex. Depois, molda-o, talhando o seixo com um rústico percutor de pedra. Esta operação dura muitas horas, sendo interrompida frequentemente e só é terminada no dia imediato. Quando o seixo adquire a forma definitiva de um machado, sua superfície é polida por uma primitiva técnica de esmeril, utilizando-se areia muito fina e atritando-o contra a superfície de outra pedra. Em operações repetidas, o seixo é lavado e o progresso do polimento da sua superfície apreciado pelo índio. Para o encastoamento desta lâmina de pedra num cabo de madeira, faz-se necessário um cinzel. Este é feito do rádius, um dos ossos longos da anta. Uma das epífises do osso é cortada por um percutor de pedra, em seguida é talhada em bisel e aguçada pelo mesmo processo do machado de pedra. Com esse cinzel, praticam a escavação no cabo de madeira, onde será encastoada a lâmina de pedra. O uso continuado desses machados exige o seu periódico afiamento. Na busca de alimento cotidiano, o machado de pedra tradicional tem múltiplos empregos: abater árvores, abrir abelheiras ou troncos contendo larvas. O índio, com colar de dentes de coati, usa o clássico ornamento labial dos Chetás,
exclusivo dos homens, que é constituído de duas peças perpendicularmente ajustáveis entre si. A peça vertical, o fragmento de resina endurecido, é trabalhado com uma lasca de sílex até sua forma aproximar-se grosseiramente a de um fuso. A seguir, a peça de resina, segura por uma tenaz de bambu, é mantida em cima de brasas. Quando aquecida, torna-se moldável, permitindo ao índio dar-lhe o desejado aspecto fusiforme. Adquirida essa forma definitiva, a peça é regularmente polida com areia e água sobre a superfície lisa de uma pedra. O lustro final da superfície é obtido pela fricção da peça com uma folha de embaúba, uma cecrópia abundante na região, cuja rugosidade permite dar à mesma uma aparência vítrea. A peça horizontal fixadora do adorno no lábio é feita de um pequeno segmento de madeira que, trabalhado com uma lasca de pedra, adquire forma cilindroide, de maneira a poder ajustar-se no interior da boca, à frente da arcada dentária inferior. Para esta operação, utilizam uma meia mandíbula de roedor, cujos dentes foram convenientemente preparados. Escava-se no meio desse suporte de madeira uma pequena cavidade na qual se vai encaixar perpendicularmente a peça fusiforme de resina. Sobre o objeto de madeira introduzido na boca é encaixada a peça de resina através de uma perfuração feita no lábio. A técnica da plumária é muito simples. Retalhos de peles de pássaro, conservando suas belas penas coloridas, são adaptados, bem distendidos, à superfície das cuias para secarem. O caçador esfola a ave por meio de uma lasca de criciúma, uma bambusácea frequente na Serra dos Dourados, que proporciona talas muito cortantes. Crianças e homens usam esses ornatos auriculares de pena. Nosso jovem guia índio reencontra com prazer os adornos do passado. A arte de lascar a pedra praticamente desapareceu da América do Sul. A documentação de sua técnica entre os índios do Paraná tornou-se possível graças a Arigan, que aceita mostrar-nos o lascamento dos artefatos de pedra. Na primeira tentativa de lascamento por percussão, quebra-se o artefato cuja feitura for iniciada. A criança que o observa, por certo, nunca saberá fabricar um artefato de pedra. Arigan retorna à tarefa de lascamento. Agora lasca um chopper. Este instrumento de pedra era utilizado pelos índios para cortar os galhos ou os pequenos troncos. Sem muita convicção, Arigan repete os gestos tradicionais. A cada lascamento, ele examina o gume e determina o local onde convém aplicar o novo golpe. Os fragmentos destacados no decurso da elaboração do artefato formam lascas de formas indeterminadas. Todas as lascas são cuidadosamente recolhidas para posterior seleção e utilização. Essas lascas, pela variedade de suas proporções e pelas múltiplas possibilidades apresentadas pelos seus gumes, são espontaneamente utilizadas para os diferentes trabalhos realizados por este grupo humano florestal, tais como o destacamento do corpo do tatu de sua carapaça, ou então o corte das rebarbas, no fabrico do cesto. A fabricação da vara de um arco é uma operação longa e complexa, reservada aos homens. Um segmento de madeira, previamente desbastado do tronco, proporcional ao tamanho do arco a ser feito, é progressivamente alisado, tarefa facilitada pela imersão periódica da vara nas águas do rio. Durante o alisamento, a vara do arco, apoiada no solo, é mantida em face do artesão indígena, cujos pés, durante todo o decurso do trabalho, desempenham um papel ativo considerável. A vara,
Assim fixada, é longamente raspada e polida com o auxílio de um pequeno rabote de pedra, cujo gume é retocado à medida que se torna rombo. O gume, pouco a pouco, acaba tomando uma forma côncava. Quando o alisamento é satisfatório, é o polimento final com uma folha de embaúba, cuja superfície rugosa permite alcançar um bom resultado. A vara do arco será então tingida. A tinta é preparada com a casca de uma árvore, cuja entrecasca vermelha proporciona um belo colorido. Para o preparo da tinta, as raspas da casca são colocadas numa espata de palmeira e misturadas com cinza e água. Após uma ligeira maceração, essas cascas são friccionadas manualmente sobre a vara do arco, previamente aquecida, o que lhe imprime um colorido vermelho castanho. As pontas de madeira das flechas são barbeladas, trabalho cuidadosamente feito com instrumental de pedra. Para a fixação da emplumação nas hastes das flechas, feitas de bambus finos, utilizam um perfurador de dente de coati. A corda do arco, que foi fiada e cocheada pelas mulheres, é fixada com nós nas duas extremidades. Prontos o arco e a flecha, o índio os submete a experiências, atirando em diversas posições. As crianças se entretêm em folguedos, com carrapetas ou fazendo moquém de aves. A matéria-prima para a cestaria é fornecida pelas folhas de palmeira. Para sua coleta, o índio sobe pela estipe da palmeira. Na copa, a golpes seguros de um artefato de pedra lascada, secciona a base da nervura central e a folha tomba ao solo. A base para a fabricação dos grandes cestos são duas boas folhas de palmeira do tipo penado, no caso, o gerivá. Os cestos são transportados sobre o dorso por meio de uma faixa frontal. Amarram uma à outra, contrapostas, as nervuras centrais de duas folhas de palmeira penada e, entrecruzando os folíolos, constroem o contorno do cesto até atingir a altura desejada.
As extremidades distais, excedentes dos folíolos, fazem uma alça. Em torno da abertura do cesto, vão abatendo e fixando ao seu bordo as rebarbas dos folíolos. Obtêm, assim, um acabamento firme num cesto de forma elipsoide. Mas ainda não está terminado o cesto. Tomando outra folha de palmeira, a Índia começa a entretecer a tampa, grosseiramente quadrilátera, que fixa fortemente ao bordo, paralelamente ao da nervura da base. É constante o uso desses grandes cestos para o transporte de sua reduzida tralha. Dos frutos do cabaceiro fazem as cuias, alguns dos raros vasilhames de que dispõem. Para a utilização de seu pericarpo como recipiente, torna-se necessário submetê-lo a um tratamento prévio. Após o esvaziamento do seu conteúdo, aprimoram o aspecto externo por cuidadoso polimento em que empregam a folha de embaúba e saliva. Fabricam também pequenas peneiras de taquara que detalam e dispõem no solo, onde vão sendo entrecruzadas alternadamente. Os pés do trançador colaboram com as mãos na fixação do trançado já executado. Amarradas em 4 grupos, arrematam-nas entre 2 arcos de madeira fixados com fibras de uma bromélia.
A matéria-prima têxtil utilizada pelo grupo para o preparo de seus fios provém de uma bromeliácea de longas folhas que chegam a atingir 1 metro de comprimento. O preparo da fibra é tarefa das mulheres. Preliminarmente, passam as longas folhas entre 2 bastões de madeira que as comprimem e facilitam a separação da parte filamentosa da folha, o que é feito a seguir pelo seu simples detalamento manual. Depois, as talas filamentosas são mergulhadas no remanso de um rio, onde permanecem vários dias até que se torne possível destacá-las dos demais elementos vegetais da folha. Decorrido o necessário prazo, a Índia retorna ao remanso, retira a matéria fibrosa e a põe na água corrente, onde é cuidadosamente tratada em manobras manuais rítmicas que eliminam gradativamente os últimos fragmentos vegetais ainda presos aos longos filamentos. São excelentes as mechas de fibras que serão a seguir fiadas. Como não possuem fusos, as mulheres fazem a fiação torcendo manualmente essas fibras sobre a própria coxa. A procura do alimento na mata é parte essencial da atividade desses índios coletores e caçadores. Diariamente, em grupos ou isolados, executam o árduo trabalho com resultados por vezes escassos. Preparam a armadilha ao lado da trilha, fixando uma vara que é encurvada com o laço preso à extremidade livre. Ramos e folhas disfarçam um dispositivo acionado quando o animal penetra na armadilha, sendo então tracionado o laço. Além da caça com armas e armadilhas, praticam a caça-coleta, simples apanho de pequenos animais. As larvas de certos besouros e borboletas são procuradas nos troncos apodrecidos e, seccionadas suas cabeças, com seguro golpe de unha, são transportadas à aldeia, envolvidas em folhas largas do caetê. Estas larvas são consideradas um manjar delicado. As palmeiras, das quais consomem palmitos e frutos, têm um papel importante na alimentação desses índios. Derrubam a palmeira macaúba, de tronco espinhoso, para retirar o palmito de sua extremidade superior. Utilizam um machado de pedra para atingir a parte interna comestível e, por vezes, usam seu cabo a fim de retirar o invólucro externo fibroso. A polpa tenra deste palmito, como de outras palmeiras,
É comida crua e constitui alimento muito apreciado. A alimentação destes índios é variada. Além da colheita feita sobre as árvores e na superfície do solo, escavam a terra para retirar tubérculos comestíveis. Mesmo as crianças localizam as plantas e praticam a escavação manual. Retirados os tubérculos, são assados na brasa antes de serem comidos. Para os chetás, como para outros índios de cultura marginal da floresta tropical sul-americana, o mel desempenha um papel de grande importância. Não poupam esforços para alcançar os ninhos de vespas ou abelhas que produzem o mel. Uma vez identificado um enxu de vespas nos ramos de uma árvore alta, o índio prepara um facho de folhas secas de palmeira, coloca-o sobre o dorso com seu machado de pedras e galga o tronco liso com auxílio de uma alça de cipó, teia presa aos pés. Corajosamente em pé, num grosso ramo, põe fogo no facho, enfumaça e incendeia o enxu, para depois derrubar ao solo o galho a que está preso. Apesar da agressividade das vespas, o ninho com mel é o chamado mel de pau, fabricado nos ocos dos troncos. Após paciente busca da abelheira, abrem-na com um machado de pedra para extrair os favos de mel, produzidos por pequenas abelhas silvestres chamadas mirins, que integram a família das meloponídeas. Crianças e adultos apreciam as larvas encontradas nos favos, que são brancas e têm um sabor acidulado. Sendo grande o oco do tronco, o índio introduz mais amplamente o braço à medida que vai esvaziando seu conteúdo. Favos e tufos de musgo embebidos em mel são transportados no interior de grandes cabaças para suas rudimentares aldeias. No correr da tarde, retornam à aldeia trazendo a caça apanhada nas suas armadilhas ou mortas por seus arcos e flechas, bem como os frutos colhidos no seio da floresta. As peças de caça maiores são transportadas pelos homens e meninos sobre o dorso e mantidas por alça frontal. Os alimentos são preparados com técnicas mecânicas ou pela ação direta do fogo no pátio da aldeia. Produzem o fogo pelo atrito de 2 bastões de madeira, apresentando o bastão horizontal uma pequena escavação para apoiar e fixar o bastão vertical. Pelo calor do atrito se inflamam pequenos fragmentos de vegetais secos, mas sendo o processo longo e fatigante, raramente recorrem a ele os chetás. A manutenção do fogo cabe às mulheres e crianças, e como é sempre difícil sua obtenção, constitui uma das preocupações constantes destes índios. Sendo desconhecida a cerâmica, só usam vasilhas de origem vegetal que não resistem ao fogo, não praticando, portanto, a cozedura dos alimentos. Só para usos especiais aquecem a água em espatas de palmeira ou cabaças, mergulhando sucessivamente tições na água. Para assar a caça, seguem as variações técnicas tradicionais do grupo.
Nunca esfolam a caça e não conhecem o uso de seu couro. Limitam-se a sapecar a superfície dos corpos para eliminar pelos e restos de penas. O tatu também é sapecado. E eliminada a cutícula, o corpo é a seguir destacado da carapaça com uma lasca de pedra. Desarticulam os segmentos dos membros do animal com a mesma lasca, cuja espessura não faculta a secção do ligamento intraarticular, que é arrancado por torções manuais. O índio incisa a linha mediana ventral para retirar as vísceras, que são colocadas sobre as brasas para assar. O assado de gato do mato segue um ritual particular, atendendo ao significado mágico que lhe atribuem pelo fato de relacioná-lo com outro grande e temido felino da região, a onça pintada. Amarrada à boca com cipó, seu pelo é sapecado e sua cabeça degolada com uma lâmina feita de uma bambusácea, a creciúma. Eviscerado, a cabeça é colocada no interior do abdômen, cuja cavidade costuram com grosseiros pontos de fibras vegetais. Assam o gato, colocando-o entre duas fieiras de brasas vivas, numa espata de palmeiras. Caçam pequenos macacos arborícolas, micos ou bugios para serem assados. Com os pelos sapecados, esses pequenos corpos, morfologicamente semi-humanos, adquirem formas impressionantes com a rigidez da morte. Mamíferos maiores podem ser esquartejados e seus pedaços assados, não diretamente sobre as brasas, mas suspensos por cipós presos a uma vara arqueada por cima do braseiro. Répteis também contribuem para variar o regime alimentar. As cobras, mesmo as venenosas, são capturadas. No seu assado, o índio segue uma técnica mista. Preliminarmente, a cobra, uma cascavel, cuja picada é mortal, é colocada diretamente nas brasas. Em seguida, enrolada e suspensa sobre o braseiro, acaba de assar a fogo lento.
Entre as carnes de répteis, a de lagarto é muito apreciada. Aves, como araras, após depenadas e sapecadas, são assadas ao calor do fogo. Dividido o primitivo braseiro ao meio, o corpo da ave é colocado no solo entre duas boas porções de brasa. A paca é um assado de carça de pelo muito apreciado. Um gordo exemplar é apresentado por uma criança. A carne assada é despedaçada à unha ou com os dentes. E também as crianças pequenas recebem um pedaço. Colhem as larvas na floresta e as carregam acondicionadas em folhas largas para serem assadas nas cinzas quentes das fogueiras. Preparadas assim no borralho, são com os dedos delicadamente rompidas ao... Bebem água fresca e mate em espatas de palmeira. Uma das espécies de palmeira, a jerivá, tem particular significado para os chetás por frutificar durante todo o ano. Cotidianamente, eles saem à procura dos cachos amadurecidos, que cortam com seus instrumentos de pedra e transportam-nos para as aldeias. Aí, estes frutos são socados num pilão vertical fixo ao solo. Os frutos são reduzidos a uma pasta, da qual as mulheres retiram os coquinhos e seus fragmentos para facilitar a expressão manual e peneiramento no preparo do suco do fruto. Pilar os frutos da palmeira jerivá é um árduo trabalho de horas, que compete à mulher, a qual por vezes é ajudada pelo seu homem. Bebida deliciosa e de consumo preponderante nos hábitos do grupo, é ingerida em cuias. Os frutos de uma outra palmácea, a macaúba, são colhidos sobretudo maduros, quando caem ao solo, pois é impossível subir por sua estipe espinhosa. São ingeridos crus, estando maduros. Do contrário, devem ser assados no braseiro. Para destacar a polpa externa muito fibrosa, apoiam o fruto numa pequena escavação em concha, feita num segmento de tronco, e batem convenientemente com um seixo até desagregarem a fibra do coquinho. Completam a operação com os dentes e quebram o coquinho para comer seu conteúdo. Em busca da erva mate, os índios vão a florestas mais distantes na Serra dos Dourados. Os feixes de ramo são transportados para a aldeia sobre o dorso dos índios, presos a uma larga faixa frontal. No pátio da aldeia, os feixes são subdivididos em ramos menores e fortemente amarrados por lianas.
Sobre uma pequena fogueira, secam as folhas, atadas a uma vara inclinada. Assim crestadas, as folhas do mate são trituradas num pilão horizontal, trabalho ritmicamente executado por uma índia. O pó é recolhido numa espata de palmeira. Para o preparo da bebida estimulante, que entre os chetás é conhecida por cocuai e entre os guaranis do Paraguai por tereré, o pó do mate é macerado e diluído na água fria dos riachos, no interior de cabaças, com auxílio de delicadas manobras manuais executadas pelas mulheres. Para os chetás, o cocuai é bebida refrigerante e estimulante nas horas quentes do dia, nas paradas para descanso das longas caminhadas pela floresta e também, muitas vezes, é ao cocuai que recorrem durante o pouso nas aldeias. Estes índios entoam vários cantos. Há o canto dos mortos, em cuja execução, conforme o rito exige, a cabeça do cantor apoia-se no arcabouço anterior da cabana. Quando a doença atinge um dos índios, recorrem a práticas terapêuticas rudimentares, predominantemente de magia. Há um saber tradicional que atribui propriedades curativas a certas plantas da floresta. Uma curiosa prática para a cura de dores de cabeça é o seu pressionamento com os pés. Ao anoitecer o fogo, proteção contra o frio e a escuridão, e resguardam-se do brasas à sua volta. Esteiras e travesseiros de madeira asseguram-lhes rudimentar conforto para o repouso noturno, quando mergulham no mundo dos sonhos, dos quais saem para reiniciar as árduas tarefas de um povo coletor. O Brasil do século XVIII passa por transformações econômicas e sociais. O poderio açucareiro, até então centralizado nas mãos do senhor do engenho, dividiu o centro dinâmico da economia com a mineração. A partir do ciclo da mineração, a região das Minas Gerais, que aumenta consideravelmente, passa a necessitar de muitos produtos para suprir suas carências, uma vez que a maior parte da população se dedica à atividade mineira. Entre esses produtos, temos gêneros alimentares